Aqui, amém, para cultuarmos juntos ao Senhor. Bom estar de volta, um tempinho de férias, de descanso. Vou esperar vocês se acomodarem. Amém. Eu lembro, quem aqui é de origem batista desde que converteu? A maioria, né? A maioria. Eu não sei como é que era na igreja de vocês que não eram batistas, né? Mas eu lembro que o hábito nosso era chegar. Eu não sei se vocês faziam isso, gente. Chegar, ajoelhar no banco ali e começar a orar. Vocês faziam isso, gente? Faziam? Na igreja católica também, né? Então, eu olhava para aquilo e pensava assim, nossa, mas né, precisa e tal. E hoje, entendendo um pouquinho mais sobre a nossa psique, é engraçado, aquilo ali meio que, não estou falando do ajoelhar em si, né, e tudo, mas alguns hábitos fazem com que a gente se situe, né, com que a gente entre ali no ambiente e compreenda qual é o objetivo daquela, né, de estarmos ali. Não estou falando que a gente tem que fazer isso, mas esse tipo de hábito acaba ajudando a gente a entender. Opa, viemos aqui por um objetivo, né? Ouvir ao Senhor, cultuá-lo, estarmos diante dele em comunidade, que é quando o Senhor traz ali, né, algo coletivo, uma unção que é coletiva. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e buscasse entender, né, que você vive na presença de Deus, que a presença é algo que você está em contato com ela. A presença de Deus, basta que você abra a sua boca, o Senhor está ali. E foi assim no dia da sua salvação. Você entendeu. Você compreendeu, foi convencido pelo Espírito Santo. E o que aconteceu é que você se deu conta da presença de Deus na sua vida. Amém. Agora, entenda o resto da frase. Você se deu conta de que a presença de Deus está a partir dali e para o resto da sua vida. Todos os dias, todos os momentos. Você carrega a presença de Deus. Então, feche seus olhos e comece a dizer, Senhor, me faz cada vez mais consciente. Todo dia, não só nas crises, não só nos problemas, me faz consciente da Tua presença. Me faz consciente da obra da salvação. A palavra salvação, já repeti várias vezes, isso eu repito, irmãos, mas é porque eu repito para mim, todos os dias isso. Ela fala sobre cura, ela fala sobre proteção, ela fala sobre provisão. Salvação, ela é completa. Ela percebe, né? Ela cobriu, a salvação de Cristo cobriu todas as áreas da nossa existência, todos os dias da nossa vida. E a nossa vida é eterna. Senhor, obrigada pela Tua presença entre nós, pela Tua presença dentro de nós. Por podermos dizer que somos filhos de Deus. E do mesmo jeito que você perguntou hoje para as pessoas que você ama, ou deu bom dia, ou perguntou como elas estavam, pergunta para o Senhor Jesus. Bom dia, Jesus. Como você está?
conversando com o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que te conhece também. Senhor Jesus, como você está? Deixa um pouco as orações dizendo como eu e você estamos e olhe para o Senhor. Senhor, como você está? Qual é o teu tom de hoje? O que você espera de mim hoje? O que você gerou para que eu manifeste a tua graça hoje? Ouça do Senhor o que Ele tem para te dizer. Oh, Santo Espírito de Deus, amigo, consolador, aquele que não nos deixa na escuridão, no engano, aquele que nos traz a salvação, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, esteja em liberdade. Tu és Deus. Esteja em liberdade no meio de nós, nos trazendo o céu. Aleluia! Quando Jesus disse que subiria, mas deixaria, viria aquele que era igual a Ele, aquele que era o nosso conselheiro. Aleluia! Você carrega o céu, você carrega a presença de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, Ele está em você. Aquele que está abatido, levante-se no Senhor. Ao olhar para Ele, sinta a força que vem do Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados. Oh, Senhor, obrigado pelas palavras. Oh, Senhor, aquele que está abatido, se levante no Senhor. O Senhor é suficiente. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é aquele que vai à frente nas batalhas. O Senhor é a sua bandeira. O Senhor é seu escudo, é sua fortaleza. Mas você só se dá conta disso quando você olha para Ele, quando você está ali na presença dEle. Ele é seu escudo. Nenhuma flecha do inimigo pode te alcançar. A palavra diz: aquele que tem a salvação, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Vamos encarnar, viver a palavra, declará-la, guiados pelo Espírito. O Senhor Jesus era aquele que curava as pessoas. Nós declaramos no meio de nós um rio de cura. Amém. Um rio de cura. Senhor, que seja o teu rio nessa manhã, que seja como as vestes, aquela mulher tocando as vestes, porque ela sabia que só de chegar perto o Senhor a curaria. Nessa manhã, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Ele está aqui. Toque nas vestes. Ele está aqui. Beba desse rio, dessa água. Que as nossas células reajam à presença de Jesus. Que nosso sangue reaja à presença de Jesus. Nós declaramos aos nossos órgãos: reajam ao nome de Jesus.
E no nome de Jesus, declare cura sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós não somos um povo rendido à enfermidade, rendido à escassez, rendido ao medo. Nós nos rendemos a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o sangue para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Não aceite nada diferente do que é ter vida em abundância, porque você é filho de Deus e carrega a presença. Jesus, obrigada, porque nessa manhã o Senhor traz um novo sobre nós. A palavra que veio ao meu coração é ânimo. Ânimo. É o sopro. É ânimo. Ânimo. Vá mais um pouco. Persevere. Declare. Ore. Tem dia que a gente arrasta, mas continua andando. Tem dia que a gente marcha. Tem dia que a gente corre. Mas todos os dias em nome de Jesus. Amém. Você não precisa ser a Mulher Maravilha nem o Super-Homem. Você é filho, filha de Deus. O Senhor não se envergonha de você. Pelo contrário, a palavra diz que Ele verá esse trabalho, tudo que Ele fez. E Ele se sente bem, feliz por nos ver. Senhor Jesus, nessa manhã nós recebemos o Teu fôlego, o Teu sopro, o Teu renovo, o Teu consolo. Nos colocamos, a palavra que vem é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Declare isso na sua vida. Jesus, você é o Rei da Glória. 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 E eu me levanto, porque você está de pé, Jesus. Eu me revisto de ânimo, porque você é o sopro de vida. Eu vou mais uma milha, porque você está comigo todos os dias da minha vida. Eu me recuso a olhar para o medo, para a ameaça. Eu olho para Ti, aquele que é o meu varão de guerra, aquele que é o comandante, aquele que está sentado no trono, aquele que gerou todas as coisas que existem. Eu olho para Ti, eu olho para Ti. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para nós, para o que a gente pode fazer e para o que a gente não pode fazer. Irmão, irmã, não caia nessa tentação. Não é sobre o que você pode fazer, não é sobre o quanto você pode se esforçar, é sobre estar na presença de Jesus e olhar para Ele, porque é a partir dele que a realidade é criada. Diga isso: a minha realidade é Cristo. A minha realidade é Cristo. Então, diante dessa realidade, nós vamos cultuar nessa manhã juntos e vamos lançar essas palavras com o sopro do Espírito. Nós vamos lançar as palavras de adoração nessa manhã. Você não precisa prestar atenção em quem está aqui, você precisa prestar atenção em Jesus. Amém? Deixa Ele vencer as suas batalhas. Deixa Ele te ensinar a pensar como se posicionar. Deixa Ele te ensinar a ser um pai melhor. Não adianta você chegar para Jesus e falar: Jesus, eu sou um pai tão ruim. Jesus é a fonte da solução.
Olha para Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada. Nós estamos aqui para te adorar. Aleluia. Antes de começar a cantar, eu queria falar aqui uma coisa que me veio junto com o Isaac. Eu estava olhando o copo ali, que ele está mexendo o tempo todo como uma vibração, né? E aí me veio lá a cena de Jurassic Park, né, do T-Rex, que quando ele ia andando, a gente olhava para uma poça d'água e ela ficava lá vibrando toda hora. E aí eu perguntei, uai, Senhor, o que isso significa? E aí ele me trouxe marcha, porque quando nós marchamos, faz o mesmo efeito de vibração. E olha a música que a gente vai cantar. Coloca aí, João, por favor, o nome da música, Muralhas. Eu quero que agora a gente cante essa música com muita intencionalidade, porque igual o Isaac falou, né, é pra gente continuar persistindo nisso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vou espalhar o que vai chegando. Só os filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentando separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão, cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruirão, cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh,
muralhas vão cair. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Quebra o jugo, teu pecado, tão mais forte é o teu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra, o trono santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que valível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem, em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, que governa o mundo, com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o poder de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o Rei que a morte. Oh, que tremenda graça, oh, que valível amor, como o meu lugar,
você deu sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o Rei que a morte. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pegar o exemplo do Isaac ali, hoje de manhã também a gente estava vendo, eu gosto muito de história das músicas, né? Eu fico falando pro Dudu, todo dia vem ouvindo, Dudu, você conhece a história dessa música? E estava falando com ele sobre essa música, sobre Emaús, né? Que é essa canção que a gente vai cantar agora. O Senhor, ele é muito lindo, porque ele caminhou muito tempo com aqueles discípulos e eles nem perceberam que era ele. E Jesus queria ouvir deles ali. Eles falaram tudo o que aconteceu lá em Jerusalém. Você depois dá uma olhada na história, no contexto. Mas o Senhor primeiro permitiu que eles falassem tudo que eles perceberam naquele momento lá. E em dado momento eles convidaram o Senhor, sem saber quem era Jesus, né? Para poder ir para casa com eles e cear. E foi no partir do pão que o olho abriu, que eles perceberam que eles estavam diante dele. Então, às vezes, você está caminhando com o Senhor e de repente está voltando à presença dele, mas sem algo. O coração estava queimando. Alguma coisa estava acontecendo no meio do caminho ali. O Senhor estava dando um pequeno spoiler do que eles iam ter ali na frente, que era reconhecer a presença dele. E às vezes, na vida da gente é assim mesmo, a gente está caminhando, e a presença do Senhor não está nítida para a gente. Ela não está revelada para a gente. Mas a gente tem que ter essa fé. Quando você tiver em algum momento do seu dia que você perceber assim, Senhor, eu estou vendo o Senhor aqui. Mas Ele está. Talvez você não está conseguindo ainda enxergar a presença dEle. Mas Ele está. E no momento certo, na hora do partir do pão, você vai perceber que Ele tem lá o tempo inteiro com você. Naquela hora que você estava com desânimo, né? Tudo tinha acabado ali, você estava voltando uma sensação assim, bom, Jesus morreu, acabou, agora vamos voltar para casa, vamos tipo fazer. E o Senhor foi ali, naquele caminho de desânimo, né? Mas depois eles voltaram, e aí a gente conhece, aí eles voltaram e começou a igreja. Amém. Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor, Ele é tão manso,
dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe
Sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Queridos, o partir do pão, não desce ainda não, trabalho. Ao partir do pão, né, os nossos olhos se abrem. Sabe por quê? Pão fala de comunhão, fala da gente estar junto, fala de intimidade. Você chama para a sua casa, você chama para a sua casa, você senta à mesa, com quem você conhece, com quem você ama. E nós vamos orar, então, por aqueles com os quais nós partimos o pão, nós dividimos aqui o pão da vida. Nós vamos orar por aqueles que estão enfermos nessa manhã. Queria pedir para o Eléo me ajudar aqui. Nós vamos ungir com óleo, vamos orar por cura, amém? A irmã, sem querer expor, mas a irmã Luísa chegou um pouquinho, né, assim, se sentindo um pouco tonta. Irmã Luísa, ela já abriu a casa dela, não tem pão para Fire, né? Ela tá ali, com o coração generoso, aberto. E olha que era muita gente no apartamento dela. E ela abriu ali a casa, nós vamos orar por ela, para que ela saia daqui completamente diferente, curada, amém? Então, nós vamos ungir. Se você está enfermo, creio que a Luísa não pode vir, a gente, né, unge ela ali, tá tudo bem, vamos ungí-la. Se você está enfermo, vem aqui pra gente ungir. E nós vamos, como igreja, orar uns pelos outros, amém? Então, não, você pode ungir. Só Luísa, Isaac, Carol, vamos. Jesus quer curar. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que quer curar. Então vem pra cá. Você que é da igreja, né? Você que quer ministrar, levanta suas mãos e vai orando com seus irmãos, liberando a palavra em nome de Jesus. Nós declaramos cura nessa manhã. Declaramos cura nessa manhã. Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Sejam cheios, cheios, cheios. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que derramou o sangue dele para que você fosse completamente curado. Toda enfermidade, toda opressão, toda confusão, nós declaramos agora repreendidos em nome de Jesus. Nós declaramos cura no meio de nós, Senhor. O teu rio de cura venha. Oh, aleluia. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Nós declaramos a nossa confiança em Ti.
olhos abertos, revelação, corações ardendo, bocas ungidas para declarar, bocas ungidas para declarar cura. Aleluia! Que você comece a declarar: Jesus, você é o pão da vida, e eu tenho comunhão com você, Jesus. Quando eu estou em ceia, quando eu estou em comunhão contigo, quando eu estou em comunhão contigo, aquilo que é seu é meu. Você tem aquilo que está em Cristo Jesus. Você tem aquilo que está em Cristo Jesus. Você tem aquilo que está em Cristo Jesus. Declare: Jesus, você é o meu pão da vida. Você traz vida a mim. Você traz vida a mim. Você traz vida a mim. Oh, Senhor, comece a declarar. Se você já recebeu uma oração, comece a declarar: eu sou curado porque eu tenho comunhão com o pão da vida. Eu sou curada. A vida de Deus se manifesta em mim. Eu sou curado. Corpo, ouça: eu sou curada em nome de Jesus. Pâncreas, ouça: eu sou curada em nome de Jesus. Cérebro, ouça: eu sou curada em nome de Jesus. Declare o que você tem em Cristo. Declare o que Ele já te deu. Declare: Senhor, nós declaramos uma mente saudável, uma mente agressiva para declarar a palavra de Deus, guiada pelo Espírito. Nós declaramos: levanta-nos, Senhor, como guerreiros, para trazermos aquilo que está no céu disponível para nós. No céu há disposição de todas as curas que nós precisamos. Por isso nós trazemos, conforme a palavra diz: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Eu chamo a existência a cura. Eu chamo a existência o meu corpo saudável. Eu chamo a existência um corpo que responde com imunidade alta. Um corpo que responde, uma coluna alinhada. Eu declaro cartilagens voltando. Eu declaro reajustes. Eu declaro que desgastes agora serão preenchidos em nome de Jesus. Nós declaramos: músculos se realinhem à palavra de Deus. Músculos, joelhos, artelhos realinhados em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. O nosso corpo não tem como resistir ao nome de Jesus. A sua mente e a minha não tem como resistir ao nome de Jesus. Nós declaramos noites de sono reparadoras. Nós declaramos o sono dos justos que está na palavra. Nós declaramos a alegria do Senhor sobre nós, aquela que é sobrenatural, aquela que fortalece. Nós declaramos: somos cheios do teu Espírito, o teu fôlego está sobre nós. E nós vamos nos colocar sempre, Senhor, diante de ti, crendo que tu és aquele que nos curou. Nós declaramos em nome de Jesus. Eu vejo aqui uma cabeceira e ela cheia de remédios. E talvez a pessoa esteja assim: Senhor, eu me sinto triste todas as vezes que eu tenho que tomar essa quantidade de remédios. E a palavra do Senhor é para você: filho, declare que você é livre. Filha, declare que você é livre. Declare que você é aquele que confia na minha palavra. E eu vejo essa cabeceira diminuindo, os remédios diminuindo, e vejo uma cabeceira limpa. Então declare, não se abata, não pegue o seu abatimento e faça um muro de lamentações diante do Senhor. Pelo contrário, coloque essa cabeceira cheia de remédios e fale: Senhor, você é aquele que cura.
E eu não quero depender de remédios, eu quero depender de você, Jesus. Eu quero depender de você, eu me rendo a você, Jesus. Eu não me rendo a remédio, eu não me rendo a diagnóstico, eu não me rendo a prognóstico ruim, eu me rendo a Jesus. Filho, filha, declare a sua herança, tome posse da sua herança. E você vai perceber que os médicos vão retirando. Podemos retirar esse remédio, podemos retirar o outro, podemos retirar o outro, e você vai estar aqui testemunhando no final desse ano que Jesus é aquele que cura, que Jesus é aquele que esvaziou sua cabeceira, que Jesus é aquele que te restaurou. Amém? Aleluia. Se você já recebeu a sua oração, pode se assentar. Tome posse dessa palavra, declare essa palavra. Ah, mas e se o sintoma aparecer? Fala com o sintoma. Você não percebeu que Jesus está aqui, não? Eu te ordeno, bata em retirada. Não se abata por sintomas. Declare a palavra. Filho, filha, tome posse da sua herança em Cristo Jesus. Amém? E falando da nossa herança em Cristo Jesus, dos nossos dízimos e ofertas, nós vamos declarar a palavra de Deus. Cadê o seu envelope laranja? Seu envelope de quem crê. Quem está sem envelope laranja, levanta a mão para o pessoal trazer os envelopes. Todo mundo está com envelope laranja? Ah, que bom! O Senhor continua fazendo, amém? O meu cheque pelo correio está lá no meu quadro, assim, de frente para a minha área de trabalho. Eu continuo declarando, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, todo direito, toda herança. Esse aqui é o que o Christian gosta de pegar. Ele brinca com ele assim, entendeu? Mas está na bênção. Vamos lá. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! O QR Code está lá atrás, QR Code de dízimos e ofertas da construção. Fique à vontade para praticar essa disciplina espiritual que é a generosidade. Amém? Amém. Pastor. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, abra comigo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versos 14 e 15. 1 Samuel, capítulo 23, versos 14 e 15. Então, por que eu falei 14 e 15? Vou ler até o 18, então vamos lá, né? Diz assim, 1 Samuel 23, 14. Hoje eu vou falar sobre, em homenagem à minha esposa Keila, o nome dela está na Bíblia, a gente vai achar aqui e vou mostrar para vocês. Diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou nas suas mãos. Quando Davi estava em Oressa,
no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Repita comigo assim: soube que Saul havia saído para matá-lo. Coisa ruim de ficar sabendo, né, irmãos? Mas vamos lá, 16. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horessa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse, o meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horessa. Esse texto, irmãos, é um texto muito interessante. E eu queria falar para nós, a gente está na palavra do mês, relacionamentos que curam. A gente tem aprendido sobre uma realidade, e essa realidade é que relacionamentos foram estabelecidos por Deus, e Deus sempre tem o propósito de trazer cura a nós e aos nossos irmãos por meio dos nossos relacionamentos. Mas existem momentos na vida em que a fé continua viva, mas as forças elas parecem diminuir. Nós estamos falando aqui de Davi. Irmãos, por 12 vezes ao longo da vida de Davi, ele teve que fugir, ele teve que correr, ele teve que se esconder. E às vezes não é fácil, porque a gente recebe notícias na nossa caminhada que elas não nos ajudam muito, pelo contrário, elas acabam nos motivando. E o que eu queria trazer para a gente hoje é que às vezes a gente já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em abrir mão, né? Como diz aí no jargão, a gente já pensou em desistir de tudo, de querer abrir mão tanto da fé, das convicções, de tanta coisa que a gente tem na vida, e foi exatamente isso o que aconteceu com Davi. Davi já tinha sido ungido rei, ele tinha promessas de Deus sobre a sua vida, mas ele estava vivendo escondido num deserto, sendo perseguido por Saul. E humanamente falando, Davi estava em um lugar de pressão, de desgaste e de isolamento. Talvez hoje você também está vivendo assim, em um deserto, em um lugar acuado, você está passando por dificuldades, você está pensando em até desistir de todas as coisas que estão ao redor. E eu queria trazer para a gente hoje uma palavra que vem de Deus para o nosso coração, porque a gente também está assim, né? A gente quase desistiu, quase abandonou a fé, quase largou tudo, porque as coisas estavam difíceis e elas não estavam muito bem cooperando. Então eu vou pedir para mim, volta aqui no versículo 1, só para a gente trazer o contexto daquilo que estava acontecendo com Davi, né? Diz assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e lhe respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Quando Saul soube que Davi tinha ido a Keila, disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas trancadas. Então Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo,
disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Será que Saul virá conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por favor ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Davi perguntou novamente: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a sua marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não o entregou em suas mãos. Por isso que eu disse que, humanamente falando, Davi estava em um lugar de pressão. Aqui é o estado. Quando a gente fala de Saul, do rei Saul, era exatamente ali o estado procurando Davi para matá-lo. Por quê? Porque havia ciúme de Davi em relação, havia ciúme de Jonatas em relação a Davi. E ele veio então um momento desse, pressão, desgaste. Pensa em todo o tempo você ficar escondendo, sair correndo, e pelo menos por 13 anos isso aconteceu na vida de Davi, e diz o texto que ele vivia em um lugar de isolamento. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colunas do deserto. O verso de número 13, quer ver? Volta para mim, vamos fazer um favor. Diz assim: então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600 homens, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Irmãos, pensa que agonia, pensa que situação constrangedora Davi estava vivendo. Correndo, se escondendo, sob pressão, andando no deserto, sem direção. E não era Davi, que talvez se fosse ele podia se esconder e ficar quieto, mas o texto diz que era ele com 600 homens. Vocês conhecem, a história dos valentes de Davi. Eram homens que eram endividados, perseguidos, que estavam em determinados locais em todo o tempo. Então, esses homens se juntaram, Davi tomou conta deles. E ele estava vivendo algo muito temeroso e complicado. E nesse momento, o que é que ele ouve? Davi estava ouvindo uma notícia: Saul vem te perseguir. E é interessante que quando ele vai até Keila, ele vence os filisteus ali, mas a gente viu que era uma cidade que tinha uma única entrada e uma única saída. E ele pergunta: Senhor, Saul virá e destruirá a cidade de Keila por minha causa? O Senhor respondeu: sim. E o pessoal daqui da cidade, embora eu tenha libertado, lutei por eles, trouxe grande vitória, tirei o inimigo, eles vão me entregar a Saul. E o Senhor falou: vão te entregar. Então, para que não houvesse nenhuma destruição da cidade, que ele também não fosse pego, a gente vê todo esse texto, esse contexto trazendo para a gente. Aqui é a história do quase que Davi desiste, quase que Davi abre mão de todas as coisas. Mas olha aqui o verso de número, passa aí o 14, 15, 16. Pronto. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Houve aqui alguém que saiu e que se dispôs e que veio falar com Davi nesse momento de desgaste, de pressão, de uma má notícia, de fugir de novo, de ficar andando sem rumo definido para lá e para cá. Ele então encontra com Jonatas e diz o texto que Jonatas foi falar com Davi. Olha só a parte final do versículo, diz aqui que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Irmãos, tem hora na nossa vida que a gente vai falar:
poxa, está acontecendo injustiça de todos os lados. Eu não fiz nada, injustamente estão me perseguindo. Eu não fiz nada e novamente eu encontro que estão se levantando contra mim, estão tentando me derrubar, seja no trabalho, seja na minha empresa, seja no meu empreendimento, no meu sonho, alguma coisa que eu estou vivendo. Diz o texto ali que Davi estava quase desistindo e abrindo mão de quase tudo, até que Jonatas vem e Jonatas o ajuda a encontrar força no Senhor. Isso traz para a gente algo muito poderoso e profundo, a razão de existirmos como igreja. Deus usa relacionamentos para restaurar as forças espirituais quando elas faltam. Na comunhão verdadeira, Deus levanta pessoas que nos ajudam a voltar a enxergar a situação como precisamos enxergar, a ouvir e a falar com clarezas espirituais. E é exatamente isso que a gente lê no livro do profeta Isaías. Abra comigo, Isaías, capítulo de número 32, a partir do verso de número 1. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como ribeiros em uma terra seca e como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Então os olhos dos que veem não estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e com clareza. Existe uma promessa de que quando um rei com justiça ele se assenta, um ambiente de justiça é criado, os olhos voltarão a ver, os ouvidos voltarão a ouvir e a mente voltará a discernir. Hoje nós vamos aprender duas coisas: o que Jonatas foi na vida de Davi e como nós podemos também nos tornar um Jonatas na vida de outra pessoa que o Senhor muitas vezes coloca ao nosso lado. Jonatas foi alguém que restaurou as forças de Davi. Vamos voltar para então 1 Samuel 23:14. O último texto que a gente leu diz assim: Davi permaneceu na fortaleza do deserto e nas colinas de Zif, porque dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou nas suas mãos. O 16 agora, 16 diz assim: Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele e o ajudou a encontrar forças em Deus. O versículo é até meio curtinho, mas ele traz algo poderoso. Quando Jonatas foi encontrar com Davi, sabia que o seu pai, Saul, já havia saído para persegui-lo. Só que Jonatas não levou armas para Davi. Ele não disse aqui, tem um carregamento de flechas novinhos que eu encontrei, tome aqui alguns cavalos, alguns carros para você batalhar com meu pai. Não, ele não levou armas, ele não veio trazer munição, sabe? Ele não trouxe estratégias militares dizendo, olha, eu vou te dar aqui um macete para você se esconder em determinado lugar, quando meu pai passar, você o ataque assim, ou deixa eu te falar quais são os pontos fracos do deserto, porque na nossa mente, irmãos, quando a gente está passando por um momento desse, é injustiça, é perseguição, nada funciona, nada está dando certo, nada está acontecendo e de uma forma injusta, porque Davi não havia feito nada, foi Samuel que foi lá na casa do pai dele, procurar ele de trás do curral das ovelhas e o ungiu como rei. Ele não pediu para ser rei, ele não tinha nem pensado nisso. Então ele podia estar passando assim, puxa vida, me procuraram, jogaram óleo na minha cabeça, falaram que eu ia ser o próximo rei, mas a partir desse momento eu não paro de ser perseguido. E aí então ele teve êxito, quando ele mata o gigante, vai morar no palácio, talvez ele fala, puxa vida, talvez a promessa de Deus está se aproximando, casa com a filha do rei, uau, agora
agora então eu sou um herdeiro legal, pode ser então que as coisas venham a funcionar, mas não é nada disso. Ele está lá no palácio, ele tem que se desviar, porque Saul tenta encravá-lo na parede com uma flecha, com um dardo, e se ele não desvia, ele era encravado, ele passa a fugir. E a gente pensa, então, o que vai precisar agora? Então, ele vai precisar de arma? Não, Jonatas não leva arma. Ele vai precisar de estratégia? Não. Ele vai dizer, então, assim, olha, mudou a política lá do palácio, tudo também não foi isso que ele trouxe. Agora ele trouxe algo que era fundamental, e é a palavra que eu quero deixar para você aqui essa noite. Essa ministração, ela é fruto da reunião de oração que nós fazemos aqui aos sábados. O que eu estou compartilhando com vocês foi uma palavra que Deus trouxe a nós no sábado, enquanto orávamos pela igreja, para que a gente possa compartilhar com vocês também. É um momento de fortalecimento espiritual. Em momento de pressão, de necessidade, o que a gente precisa não é de informação. O que a gente precisa é de uma convicção que vem do alto. E Davi conhecia Deus, mas naquele momento ele precisava que alguém reacendesse a sua perspectiva espiritual. Ele estava cansado, frustrado. Irmãos, fica andando no deserto e você olha para trás, tem 600 pessoas que dependem de você, dependem da direção que você dá para ele. Esse era o encargo que pesava sobre o Jonatas de Davi. O encargo que pesava sobre os ombros, de Davi. E o que foi que Jonatas fez? Jonatas, ele ajudou Davi. A primeira coisa que ele ajudou a Davi, ajudou a encontrar forças em Deus. Porque, irmãos, tem momentos na nossa vida que só o Senhor, a gente olha, você não está vivendo uma situação dessa de perder a vida, mas talvez a gente acha, meu negócio não vai para frente, meu trabalho não está prosperando, em casa, com meu cônjuge, o negócio não está indo bem, a criação do meu filho eu estou falhando, etc. Então a gente começa a levantar um monte de coisas. A gente precisa lembrar primeiro das promessas de Deus, a manter a fé, a renovar a nossa confiança no Senhor. Por isso que o texto de Isaías que nós lemos, ele dizia que os olhos daqueles que estão fechados, eles precisam ser abertos. Volta para mim, João, Isaías capítulo 32, verso 3, fazendo favor. O texto diz assim: cada homem será como um esconderijo contra um vento e um abrigo como tempestade. O que o Senhor trouxe para nós enquanto igreja é que nós precisamos ser esse tipo de pessoa para os outros, e nós precisamos também de encontrar esse tipo de proteção nos outros. Olha só, cada homem será como um esconderijo, como um vento. O que Jonatas estava trazendo para Davi naquele exato momento era isso, estava protegendo ele dos ventos, das notícias, das informações que chegavam. Diz aqui, um abrigo contra uma tempestade. No momento desse em que não se pensa, raciocina bem, ele está dizendo, olha, esses homens serão como um ribeiro em uma terra seca e como uma sombra de grande rocha em uma tempestade cansada. E o verso de número 3 diz assim, pode passar, João. Então os olhos dos que veem não serão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Porque, irmãos, tem momentos em que a perseguição é tanta, a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, mas nada está caminhando, nada está dando certo, e a gente fica pedindo um monte de estratégia, mas o que a gente precisa é que os nossos olhos estejam abertos para que a gente possa enxergar, e os nossos ouvidos para escutar aquilo que o Senhor está dizendo a nós. Sabe, quando Deus levanta pessoas certas perto de nós, algumas coisas começam a acontecer. Foi o que Jonatas fez na vida de Davi. A primeira delas é que a visão volta, mas não é a visão do natural, é a visão do sobrenatural que a gente precisa, porque a Bíblia diz que nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos veem, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Por isso o Filho de Deus, ele caminha não pelo que se vê, mas por aquilo que se crê. E o discernimento volta, a clareza volta, e os relacionamentos, eles desembotam sentidos espirituais. Todos nós passamos por períodos em que a nossa fé fica cansada. Nós passamos por isso. Nós passamos em momentos em que a nossa mente fica confusa. Pensa Davi.
Eu tinha uma promessa de que ia ser rei, agora eu estou lutando, escondendo, estou morando em buraco, morando em caverna, vivendo no deserto. Por quê? Porque tem o rei me perseguindo. Então a mente fica confusa, as emoções ficam pesadas. Nesses momentos, um Jonatas pode ser um instrumento de Deus para restaurar as nossas forças. Então eu te pergunto, quem são as pessoas que fortalecem a sua fé? Irmãos, como igreja, nós precisamos nos reunir, e isso que a gente tem aqui é algo poderoso. Fazemos os congressos de homens, de mulheres, temos a reunião dos jovens aos sábados. Para quê? Para que eles possam ser Jonatas uns na vida dos outros, para que a gente possa colher. Por que a gente ora e busca do Senhor uma palavra para a igreja? Porque a gente precisa saber o que o Senhor está trazendo para nós, e a palavra pode ser que nós estamos cansados como Davi, a ponto de desistir, a ponto de falar, mas nada dá certo, mas nada caminha, mas nada funciona. Por que estão me perseguindo? Sabe, a esperança que eu tinha de um trabalho não aconteceu, a esperança que eu tinha de uma promoção não veio. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou me desdobrando, eu estou trabalhando, me faltam clientes, me faltam propostas, me faltam vendas, me falta alguma coisa. A gente passa por tudo isso, irmãos. Enquanto vivemos nesse mundo, isso é normal e é natural, mas a gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado, não para mostrar essas coisas, mas para nos fortalecer no Senhor, para que os nossos olhos que estavam fechados, eles sejam abertos, para que os nossos ouvidos possam escutar. E o verso de número 4 diz assim: a mente do precipitado saberá julgar a mente confusa, porque a gente está pensando com a mente natural, mas eu achava, nós criamos um modo de Deus trabalhar, mas e se Deus não trabalha do modo que nós colocamos para trabalhar, a nossa mente fica confusa, e diz aqui que até aquele que gagueja falará com tranquilidade. Por isso, quem são as pessoas que fortalecem a nossa fé? Relacionamentos espirituais saudáveis, eles não vão tirar a nossa energia, pelo contrário, eles vão renovar a nossa alma. E o que foi exatamente que Jonatas fez? Então vamos voltar agora, 1 Samuel, capítulo 23, verso 17. Não tenha medo, disse, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo em comando, e até o meu pai sabe disso. Jonatas foi alguém que lembrou a Davi do propósito. O que Jonatas falou com Davi? Ei, eu sei que está pesado, eu sei que não é fácil, mas olha o que ele diz: você será o rei de Israel. E perceba algo impressionante, Davi estava escondido em cavernas, mas Jonatas falou sobre o trono, ele não falou sobre o problema. Sabe qual é o problema de termos alguém que não anda na mesma dimensão da fé, que não compartilha as coisas que a gente tem? Eles vão virar para a gente e vão falar: rapaz, o problema está difícil, o negócio parece que não vai andar, os clientes não estão chegando, as vendas não estão acontecendo, aqui na empresa ninguém nem sabe que você existe, a promoção não vai acontecer. Porque o homem natural, ele compartilha das coisas naturais. Jonatas não trouxe arma, não trouxe a resolução lá dos conselheiros de Saul que havia mudado tudo, não trouxe para ele uma estratégia de guerra, ele trouxe para Davi a lembrança da promessa que Deus havia feito para ele. Por isso que o versículo anterior diz que Jonatas foi até ele pedindo para que ele, ajudando-o a encontrar forças em Deus, o ajudou a encontrar forças em Deus. E aí no 17 ele diz o seguinte: olha, não tenha medo, o meu pai não porá as mãos sobre você. Mas ele está dizendo, o fato do meu pai não colocar as mãos em você, não está dizendo agora, pegue uma cadeira de praia, deite e fique aí à vontade. Não, Davi ainda precisava continuar se movendo, mas o que me chama a atenção foi que Jonatas não falou sobre o problema. Meu pai está demente, meu pai está passando alguma coisa. Ele lembrou da
promessa. Ele falou sobre o trono. Ele disse: você será rei em Israel. Irmãos, o que está em evidência? A promessa. Irmãos, nós podemos estar aqui cansados, subjugados, os pés podem estar vacilantes, os joelhos trôpegos, você pode estar quase abrindo mão de tudo, quase abrindo mão da fé, porque foi isso que aconteceu com Davi. Esses homens conspiraram de matá-lo, os seus homens, os seus 600. Aconteceu um problema lá, Davi foi socorrer alguém, quando voltaram, esses homens perderam as suas mulheres, os seus filhos e tudo aquilo que tinha. Eles disseram: vamos matar esse cara. Irmãos, quantas vezes tentaram nos matar? Quantas vezes tentaram tirar a nossa vida? Quantas vezes deram contra nós? E a gente falou: eu vou desistir. Ser crente está sendo muito difícil, não vejo nada caminhando. Não vejo as promessas, sou fiel ao Senhor. A Bíblia diz que se aquele que tem me dado semente para semear, então eu semeio. Não tenho colhido aquilo que é de Deus, tenho semeado, tenho plantado, tenho feito tantas coisas. Mas às vezes a gente fala assim: as coisas não estão acontecendo. Então Jonatas não falou sobre o problema, falou sobre o propósito de Deus. São relacionamentos assim que nos trazem novamente para a gente acordar, porque os nossos ouvidos muitas vezes estão tampados, os nossos olhos fechados e os nossos pensamentos estão confusos, porque a gente está passando por um problema assim. Mas agradeça ao Senhor, porque Ele nos tem dado uma família, a igreja. É a igreja que nos ajuda a colocarmos a fé em Deus e fortalecermos em Deus. E aí Ele traz a promessa, Ele não fala: realmente, rapaz, o trem está ficando difícil para você. Meu pai está vindo com 1.500 soldados. Ele tem 3 soldados para cada um que você tem. O negócio está difícil, corre, dá um jeito. Não, Ele diz: não tenha medo, porque assim como você, eu creio no Deus, e eu sei que você será rei de Israel. E ele ainda diz: e eu vou ser o seu ajudador. Só essa parte aí que não deu, ele morreu antes. Mas ele diz: até o meu pai sabe disso. E ele tinha alguém que estava lutando contra um desígnio de Deus, perseguindo alguém. Talvez Deus te dê uma palavra: o cargo é seu, o lugar é seu, eu vou te honrar, eu vou fazer com que você persevere, eu vou fazer com que você ocupe esse lugar. Mas às vezes, irmãos, a gente olha a uma distância tão grande, a gente está quase a ponto de desistir, porque a luta é muita, sabe? E o que a gente precisa é de alguém que nos ajude a lembrar das promessas de Deus, não a reforçar o nosso medo. Por isso que as pessoas com as quais você abre o coração e compartilha, se elas forem Jonatas, entende o que eu estou dizendo, elas vão nos elevar e colocar para cima. Mas caso contrário, eles vão falar realmente o problema, vão analisar de uma ótica natural. Mas a igreja não é natural, a igreja é espiritual, a igreja é sobrenatural. Então nós precisamos de pessoas que reforcem aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. O que foi então que Jonatas lembrou a Davi? Deus continua governando sobre todas as coisas, a promessa ainda está viva e você ainda tem um futuro. Você será o rei de Israel, como Deus falou. Eu sei, o meu pai sabe, e Jonatas ainda está dizendo assim: e eu serei o segundo no seu comando, eu honrarei a unção que está na sua vida. E Saul dizendo: Jonatas, acorda, porque se Davi for rei, você perde, você é meu filho, a herança é sua. Mas aprenda uma coisa, irmãos: reino de Deus não é igual ao reino natural. O reino natural, o filho herda. No reino espiritual as coisas não funcionam dessa forma. Pode até ser que o filho herde, mas a gente tem que saber qual é o plano e qual é o propósito de Deus para que essas coisas aconteçam. A gente precisa entender que o que o Senhor quer trazer para a gente é exatamente a realidade. O Senhor quer que a gente não tenha medo da verdade, que a gente continue criando
crendo, na promessa, e que a gente entenda que o propósito de Deus nos levará para tudo aquilo que Ele criou. E a gente precisa então disso. Pessoas que nos lembrem da promessa de Deus, pessoas que falam de fé quando o medo aparece, e pessoas que apontam novamente para o propósito. Deus te chamou, Deus tem um plano para a sua vida. Pode você não estar vendo nada disso com seus olhos. Não olhe para o problema, e quando alguém vier reforçar o problema na sua vida, você diga para ele: muito obrigado, isso eu estou vendo. Agora, se você não puder trazer nada da parte de Deus espiritual para mim, eu te agradeço, mas eu não preciso de alguém que reforce os meus problemas. Já basta eu que luto com eles e tenho que vencer os gigantes dos meus pensamentos todos os dias. Chegar alguém para falar que o negócio está difícil, eu não preciso. Eu preciso de alguém que diga para mim: a promessa ainda está viva, eu verei a promessa se cumprindo na sua vida, e todo mundo vai saber que a promessa é real, porque foi Deus quem falou. Se você caminha sozinho, em momentos difíceis, a voz do medo fala mais alto. O que foi que Davi ouviu? Saul saiu novamente para te matar. E aí a gente vê aqueles conselhos: poxa, que povo ingrato esse de Keila. Você os livrou. Você trouxe uma derrota sobre os filisteus, liberou esse povo, e esse povo ainda vai te entregar nas mãos do rei? Vai. Pelo menos ali ele devia ter casa, devia ter comida, devia ter alimento. Agora ele sai para um lugar deserto, onde ele não tem pão, tem que caçar, tem que fazer um monte de coisas. Sabe, a voz do medo, em determinado momento, ela vai gritar mais alto se nós estivermos sozinhos. Jonatas na nossa vida vai nos lembrar da promessa. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te curar, para te perdoar, para te tornar filho, para te fazer herdeiro, para colocar você em uma região celestial acima de todo o principado, potestade. A obra de Jesus é isso que a gente precisa trazer. Então não ande sozinho. Se você está subjugado pelo medo, sabe, nós estamos aqui, existimos como igreja para trazer e lembrar a promessa de Deus na sua vida, e não para reforçar o medo. Quando existe comunhão verdadeira, a fé se torna mais forte. E Jonatas, então, colocou a amizade acima da competição. Verso de número 18, diz assim: os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horés. O que a gente vê aqui no versículo de número 18 é exatamente a posição que Jonatas assume. Então eles fizeram um acordo. Outra versão diz que eles fizeram uma aliança. Qual que era a aliança? Volta para mim aqui, João, fazendo favor. A aliança é que você será rei e eu vou ser o segundo no seu comando. Sabe, isso é algo extremamente raro. Jonatas era o herdeiro natural do trono, humanamente falando, e Davi era uma ameaça para o seu futuro. Mas Jonatas não viu Davi como um rival, ele viu Davi com um propósito de Deus. E esse é um dos sinais mais claros da maturidade espiritual: alegrar-se com um chamado de Deus na vida de outra pessoa. Irmãos, se Deus te levanta um substituto, levante a mão para o céu e agradeça e fala: louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está me dando sucessão. A gente acha que um substituto para a gente é uma ameaça. Então o que eu faço? Eu logo corto essa ameaça e eu tento eliminar, achando que eu vou ficar eterno. Não, que coisa boa é a Deus te deu um sucessor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trabalhar junto, vamos preparar, porque pode ser que quando eu saio e você assuma, Deus ainda tenha mais alguma coisa para mim. Quando Elias estava lá na caverna, escondido, e dizendo: Deus, para mim acabou e tudo mais, Deus disse: volta lá.
unge fulano de tal, rei da Síria, e levanta outro profeta no seu lugar. Você vai ungir Eliseu no seu lugar. O seu ministério ainda não acabou. E aí então as coisas começaram a caminhar e a fluir. Irmãos, essa é a dinâmica da vida, da beleza de tudo aquilo que Deus deixou estabelecido para nós. Precisamos de alguém que aponte para a gente o trono. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Eu vou estar aqui e eu quero te colocar acima disso. Não tem competição, não tem absolutamente nada, sabe? Relacionamentos saudáveis, eles são reais, eles não são baseados nem em competição, nem em comparação e nem em inveja, eles são baseados em uma aliança. Então, se você tem aliança com a igreja, com seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, honre a aliança, traga para eles palavra de esperança, relembre a ele a promessa e não fracasso. Mas você não faz nada, você não levanta desse banco, não vejo você se movimentando, você é um problema em vez de ser solução. A gente não precisa, porque às vezes nós estamos cansados enfrentando exatamente isso. Eu estou no banco, não estou fazendo absolutamente nada do que eu deveria fazer, mas o que o Senhor nos pede para fazer é trazer para você uma palavra de esperança, é relembrar uma promessa. Por que você está parado aí? Deus tem uma promessa na sua vida. Se levante, volte novamente a caminhar, fique na posição que Deus te deu, para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Jonatas escolheu proteger o propósito de Deus, quando isso significava abrir mão de algo pessoal na sua vida. Relacionamentos que geram vida são aqueles em que nós celebramos as vitórias uns dos outros, onde nós apoiamos o crescimento uns dos outros, onde nós ajudamos a proteger o propósito uns dos outros. Quando esse tipo de comunhão existe, a vida de Deus ela flui com liberdade. E eu queria falar mais uma coisa ainda para nós, baseado ainda nesse texto. Não basta nós admirarmos Jonatas. Não basta admirarmos Jonatas. Nós somos chamados para nos tornar Jonatas na vida das pessoas. Você foi chamado para ser Jonatas. Aqueles que têm um cônjuge, o seu papel para com o seu cônjuge é esse. Não é falar, você está errado, você sempre faz isso, etc. Ele sabe, ele tem dificuldade, ele entende que essa é uma limitação. Mas o que a gente precisa ser na vida do nosso cônjuge é um Jonatas. Olha, a gente pode até estar vivendo essa situação agora, mas nós temos uma promessa de Deus. Eu quero te lembrar a promessa de Deus. Grave, escreva, coloque isso. Sabe, nos relacionamentos que nós temos aqui nos grupos, seja no Hombridade, seja no Mulheres Iluminadas, seja na Ignição, o nosso papel é exatamente esse. Deus te levanta para que você seja os olhos espirituais, os ouvidos espirituais e a mente de Cristo na vida das outras pessoas. Vamos voltar aqui para Isaías, capítulo 32, verso de número 2. Diz assim: cada homem será um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como ribeiros em uma terra seca e como sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Cada homem será. Irmãos, o chamado de Deus para a gente é esse. Jesus disse: eu não vim esmagar a cana quebrada. Se a cana já está quebrada, ela já está fragilizada. Jesus falou que ele não veio para fazer acabar isso, veio para colocar ela em pé, para que ela volte a ter vida. Jesus falou que ele não veio para apagar, aquela última fumaça de um pavio que perdeu o seu fogo. Então, quando o texto diz cada homem será, o chamado de Deus para nós é esse. Nós somos igreja para trazermos as boas novas, não para trazermos má notícias e colocarmos pessoas como juízes, ou no inferno, ou em algum outro lugar pior, não. Então, guarde isso é ser Jonatas. O que é ser Jonatas? É entender que cada homem será como um esconderijo, como um vento, um abrigo da tempestade.
Sabe, o nosso papel é chegar do lado de alguém que nós entendemos que precisa de ajuda, e não para falar alguma coisa ruim, mas para trazermos a visão celestial sobre o que essas pessoas têm. Quando dois dos discípulos de Jesus, dos mais íntimos, né? Quem que eram os Boanerges? Era João e Pedro e Tiago. Tiago e João saem da cidade lá, ninguém ouve Jesus, e aí eles dão uma cutucada em Jesus e dizem assim: Jesus, vamos orar, dá licença que nós vamos orar. Olha só que coisa interessante, como Elias orou, para que caia fogo do céu e destrua toda essa cidade. Jesus olhou para eles, porque a gente gosta de espiritualizar as coisas que não precisam de ser espiritualizadas, mas a gente quer levantar uma defesa. Olha o que eles disseram: vamos orar como Elias orou, para que caia fogo do céu e todo esse povo seja destruído. Jesus falou: vocês não entenderam nada. Eu não vim destruir ninguém, eu vim para salvar. Se eu vim para salvar, como que nós vamos fazer cair fogo do céu? Porque essa questão de como Elias era simplesmente para endossar aquilo que eles estavam achando que era espiritual, e não tinha nada disso. Por isso que o texto diz é isso: nós precisamos de ser Jonatas na vida das pessoas, de trazer o olhar do céu, sabe, de ser abrigo contra vento e tempestade, de levar uma água quando está tudo seco, não tem esperança, sabe, irmãos, de ser sombra quando está todo mundo cansado, fragilizado, já não tem forças mais para continuar em pé. A palavra de Deus para nós é essa: primeiro, volte a focar nas promessas. Você está cansado, você está vivendo sob pressão, vivendo num deserto, debaixo de grande injustiça. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar exatamente isso: existe uma promessa. Para de olhar para o problema e vamos olhar para a promessa. E a segunda coisa, você deve se tornar como um Jonatas na vida das pessoas. Por isso a gente está aqui. Então, cônjuge, a gente não está aqui para levantar os defeitos, porque é tão interessante que se a gente perguntar aqui, liste para mim quais são os maiores defeitos que o seu cônjuge tem. Assim, vem na nossa mente 20, 30, 40, 50, a gente consegue até fazer uma lista ampla, mas se eu te disser assim, quais são os pontos de virtudes que o seu cônjuge tem, liste para mim. Se a gente conseguir chegar a 5, damos pulo de glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque nós não estamos sendo como Jonatas na vida das pessoas, e é exatamente o chamado de Deus para a gente, é isso. Então a gente precisa se tornar como um abrigo, um refúgio, uma fonte, uma sombra e uma fonte de água. Pessoas que a gente leva vida, quando nós queremos fortalecer a fé dos nossos irmãos, lembrarmos das promessas, trazermos a direção e oferecermos encorajamento. Isaías diz que quando isso existe, aí o próximo versículo 3, aí ele diz que os olhos voltam a ver, os ouvidos voltam a escutar. No verso de número 4, a mente volta a discernir e a palavra volta a fluir. Porque, gente, tem momento na vida em que a gente só quer chorar, e não tem problema em a gente chorar, não tem problema em a gente, sabe, lamentar as coisas, mas isso não pode ser um estilo de vida, isso tem que ser um momento, porque quando a palavra de Deus é lançada sobre nós, tudo muda, as coisas voltam novamente a brilhar. Sabe, Jonatas chega diante de Davi, e isso é tremendo, não tenha medo. O texto deixa claro, o que Jonatas foi fazer foi ajudar Davi a buscar forças em Deus. Porque, irmãos, força na estratégia que já nos passaram e não funcionou. Gastei um caminhão de dinheiro, perdi isso, perdi investimento, perdi produto, perdi mercadoria e tudo. Por quê? Porque às vezes a gente quer uma estratégia humana e natural. A gente esqueceu que Deus se importa conosco a ponto de vir habitar em nós. A ponto de Romanos 8,14 falar que todo filho de Deus
é guiado pelo próprio Deus. Por que nós abrimos mão, muitas vezes, de sermos guiados por Deus? Estamos focando em permanecermos ligados a estratégias humanas, que todo mundo tem. Vou te ensinar como ganhar dinheiro, como ganhar milhões, como fazer isso. Por que a gente não para e a gente pede a Deus, Senhor, me dá uma estratégia, o que é que vem do alto para a minha vida, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar essa situação? Me ensina, Senhor, a lidar com meu filho, com aquilo que está acontecendo. Me ajuda, Senhor, a estabelecer com o meu cônjuge aquilo que eu ainda não consegui, aquilo que eu estou precisando. Pai, me dá direção no trabalho, quais são as palavras, atitudes, o que é que eu preciso fazer, como eu preciso me portar. A gente precisa recorrer mais a essa parte espiritual. Jonatas entendeu isso muito bem. Disse para ele, olha, eu vim te ajudar a fortalecer em Deus, não tenha medo, você será rei. Eu vou ser o segundo no seu comando. Todo Israel sabe da promessa que Deus te fez, inclusive o meu pai. Sabe, essa é a atitude que a gente precisa entender. Então sejam Jonatas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você chegar no seu trabalho, tiver aquele ambiente de morte, todo mundo desmotivado, as notícias não são boas, haverá uma demissão em massa, eles estão fazendo lista, etc. e tal. Leve essa palavra, porque essas coisas vão acontecer dessa forma, dessa maneira. Quando a gente caminha, quando a gente entende, sabe? Você se torna um Jonatas quando você decide perceber quando alguém está cansado espiritualmente. Quando você decide falar palavras que apontam para Deus, quando você decide lembrar alguém das promessas do Senhor, e quando você caminha ao lado dessas pessoas no deserto da vida, uma amizade pode mudar completamente a trajetória espiritual de alguém. Onde Davi estava? No deserto. Como ele estava? Pressionado, perseguido e cansado. Irmãos, não sabemos o que é isso. 13 anos fugindo do Estado, do rei, das tropas, sabe? E quando ele tem a oportunidade de matar o rei Saul, ele fala não. Vocês conhecem a história? Ele corta um pedaço da capa de Saul e ele diz assim, foi Deus quem colocou esse homem nesse lugar, e é Deus que vai remover, mas é Deus, não sou eu. Porque às vezes a gente quer liquidar a coisa rápida, do nosso jeito, da nossa maneira. Isso não funciona assim. O que chama a atenção de Davi é que depois de todas essas idas e vindas, sabe, Davi está lá na caverna, escondido com seus homens, e fala, meu Deus, aquela água da cisterna, que vontade de beber, aquela água fresca, lembra dela? E aí então Davi vai dormir, 2 dos seus homens vão lá de noite, buscam essa água da cisterna e falam, aqui está, ó, meu rei. Mas Davi não era rei, mas era rei desses homens. Buscamos a água. Davi falou, vocês são doidos, eu não posso beber isso aqui é o sangue de vocês. E ele então oferece aquela água como oferta a Deus, dá o que era de mais precioso, fala, eu não vou beber isso aqui, sabe? E esse é o ponto. Então se torne Jonatas para as pessoas que estão no deserto, pressionados, perseguidos e cansados. Seja um amigo que restaura as forças, lembre do propósito e caminhe em aliança. Essa história nos mostra algo poderoso. Deus usa relacionamentos para preservar destinos. Primeira coisa, Deus te trouxe aqui para falar que você ainda não alcançou o seu destino. E para se lembrar das promessas que Ele fez na sua vida, porque você verá elas se cumprindo. Segunda coisa, seja Jonatas, se junte, não ande sozinho. A grande lição é que sozinho o medo fala mais alto. E quando o medo falou mais alto, Davi quase desistiu. Vão embora para suas casas, voltem. Eu não quero ser rei, não quero mais nada, não quero promessa. Isso não é pecado, irmãos. Nós passamos por isso. Agora, pecado é continuar sozinho, enquanto Deus tem Jonatas
para se levantarem na nossa vida e para nos abençoar. Eu queria então orar por você nessa hora. Queria que você ficasse de pé. E queria que você que Deus te trouxe aqui, cansado, sobrecarregado, a ponto de desistir das coisas, da família, dos filhos, dos pais, dos irmãos, de tudo. O Senhor está te dizendo que Ele tem promessa, a palavra dEle não volta vazia. O que o Senhor está querendo te dizer é que ainda que nós passemos por um deserto, ainda que estejamos caminhando sem direção, ainda que as coisas não estejam tão claras, a promessa dEle vai se cumprir na nossa vida. Por isso, tome posse daquilo que o Senhor falou. E depois eu queria orar para que também o Senhor te trouxesse à mente pessoas que você já viu que Deus fez na vida delas. Durante um tempo você as acompanhou, elas tinham tudo para decolar no Senhor, mas às vezes foram perseguidas, suas mentes não estavam fazendo o julgamento correto, os seus olhos não estavam enxergando aquilo que tem. Irmãos, todos nós erramos, existem momentos em que os nossos olhos eles ficam vedados, os nossos ouvidos tampados, a nossa mente não discerne, a gente não consegue falar nada. Paulo viveu isso, caiu do cavalo quando ia buscar os homens. Diz a Bíblia que precisou de alguém que pegasse na sua mão e o conduzisse. Talvez esse é o momento que Deus te levanta para pegar também um Saulo que caiu do cavalo e conduzi-lo para um lugar de descanso até que a sua vista seja recuperada, até que os seus ouvidos sejam abertos, o seu pensamento receba esclarecimento e ele consiga formular palavras e frases que fazem sentido agora. Todos nós temos esse grande chamado. E essa era a palavra que eu queria entregar para vocês, que o Senhor nos trouxe aqui no nosso momento de oração aos sábados. Uma palavra que eu falei, uau, Senhor, obrigado. Jonatas lembrou das promessas, não focou no problema, embora ele fosse real. Sabe o que ele diz? Meu pai não colocará as mãos em você. Como que ele sabia disso? Porque ele se lembrou das promessas que Davi esqueceu. E faz parte, irmãos. Faz parte. Mas o Senhor tem algo para nós poderoso. E a palavra dele é essa: não olhe para o problema, lembre-se da promessa. E nós queremos viver isso junto com vocês. Queremos viver essa promessa. Queremos trazê-la à memória. Você pode estar passando por um momento de pressão, de medo, de achar que tudo aquilo que um dia você acreditou não está dando certo. Mas nós estamos aqui para te ajudar a fortalecer no Senhor e ajudar novamente a olhar para a promessa. Crer e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Tenha você o seu momento e diga: Senhor, o Senhor sabe o quão cansado eu estou, o quão desesperado o meu coração se encontra. Senhor, já não sei mais no que pensar, já pensei em tantas coisas. Senhor, eu já não sei nem mais o que falar, mas nessa manhã eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aquilo que me dá esperança é a tua palavra. São as tuas promessas. Senhor, um dia o Senhor compartilhou algo no meu espírito, uma palavra no meu coração, e eu quero trazer à mente agora, em nome de Jesus, palavra, promessa. Senhor, eu estou cansado, cansada, talvez não tenho forças nem para orar, mas eu quero me animar no Senhor. E Pai, como igreja, em nome de Jesus, nós fazemos uma aliança com cada um dos teus filhos. Assim como Jonatas fez uma aliança com Davi, nós também fazemos uma aliança contigo. E renovamos, ó Deus, essa fé no nosso coração. Não queremos olhar para as limitações, para o cansaço,
para a idade, ó Deus, para os problemas, para a enfermidade, para o diagnóstico. Nós queremos olhar para a promessa, porque é a promessa que o Senhor fez. Ela não falhará, ela se cumprirá nas nossas vidas. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, nós alinhamos a nossa vida com as tuas promessas e derramamos essa palavra de encorajamento e de fé, de trazer à memória palavras que o Senhor falou, que trazem ao nosso coração esperança, palavras que fortalecem ao cansado. Senhor, visão para os teus filhos que já não conseguem mais visualizar nada. Senhor, ouvidos abertos para voltarem novamente a ouvir a tua voz. Senhor, a mente de Cristo sendo implantada e instalada em cada um aqui, para que a gente consiga discernir os pensamentos que vêm sobre nós, que são do Senhor e que não são também. Senhor, e sobretudo uma língua para começar a proclamar alinhado com as tuas promessas, não para falar dos problemas, das dificuldades, não para lamentar, não para maldizer, não, ó Deus, para destruir, mas para fazer com que a gente viva para o louvor da glória do teu nome. Muito obrigado por isso, Pai. Faz-nos também sermos Jonatas, ó Deus, a começarmos no nosso círculo íntimo maior, em casa, com os pais, com os filhos, com os irmãos. Senhor, não queremos ficar levantando as falhas, faltas, problemas e dificuldades. Queremos ser Jonatas, queremos ajudar, ó Deus, a nossa família a ficar de pé, nossos colegas de trabalho que muitas vezes padecem, estão nas mãos do diabo, sendo torturados com pensamentos, com medo, com a escassez e com a falta. Mas nós oramos nessa hora em nome de Jesus, para que o Senhor os levante agora e que sejam levantados por intermédio da nossa intervenção. Faz de nós Jonatas, ó Deus, faz de nós abrigo no vento, no frio, abrigo que acolhe na tempestade. Pai, faz de nós ribeiros, água fresca em uma terra seca, que não vê a água da vida já há muito tempo, mas a promessa que o Senhor fez para nós, que se crêssemos no Senhor, nós teríamos uma fonte de água viva a jorrar do nosso interior. O Senhor nos deu a capacidade, ó Deus, de mudarmos destinos, de mudarmos, ó Deus, pessoas, famílias, levando-as ao encontro real e verdadeiro com o Senhor. É isso que queremos, é isso que buscamos, é isso, ó Deus, que colocamos na nossa vida, para vivermos completamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, obrigado pelo cuidado, obrigado porque o Senhor continua falando, obrigado por trazer essa palavra a nós, igreja, no dia de hoje. Senhor, obrigado por nos envolver por completo e nos fazer entender o quanto o Senhor nos ama, de deixarmos evidente a tua palavra, a tua promessa, a realidade daquilo que o Senhor tem para nós. E assim, Pai, nós queremos orar agradecidos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja Jonatas e se achegue a um Jonatas. Lembre das promessas, não evidencie os problemas. Amém? E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus seja sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, Jonatas. Vá na paz, na graça, completamente curado, restaurado, pensando e vivendo sobre as novidades e realidades que Deus tem para você, por intermédio de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.